Olá, boa noite, tudo jóia? Alex, Edith, tudo bem? Olá, e, e Ana, de Brasília, Fábio Benjota, muito obrigado, Alessandra, mais uma vez muito obrigado, que foi que proporcionou mais esse encontro, né? Com o professor Walter, esperando ele entrar, Raquel, Edna, Lorena, boa noite pessoal, Tony Figueiredo. Hoje o tema vai ser LGPD. Doutor Rafael Santana, grande amigo, já fizemos a live juntos. Olá, esperando ele entrar aqui, que aí a gente começa a debater o tema, né? Tema importante, Ítalo. Lely, tem, enfim. Então, esperando o professor Walter entrar. E assim que ele entrar, Rafael, o Joia. Assim que ele entrar, a gente tá. Ele entrou. Professor Walter, boa noite. Walter Capanema. Vamos lá. Doutor, boa noite. Boa noite, Walter. Tudo jóia? Tudo bom? Como é que Tranquilo, tá tudo as bom? coisas? Tudo Tudo bem, graças a tranquilo. Deus. Até eu peço desculpas aqui pela roupa formal, Não, que é porque eu isso. estava gravando, aí eu Uhum. dei um intervalinho para conversar com um amigo. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Um prazer. Na verdade, eu quero agradecer o convite, agradecer você ter aceito o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema tão importante. Sei que é sua área aí, a LGPD, e tema importantíssimo, né? E eu até ontem foi aprovado, né, no Senado uma novidade aí no tema, né? E Sim. eu vou deixar você à vontade para iniciar aí o tema da LGPD. Não, obrigado pelo convite. A gente pode fazer um tratamento assim informal? Show de Pode, Walter. claro. Pode sim. Obrigado aí pelo. Eu vou até afrouxar um pouco aqui a gravata para ajudar um pouco. Não, fique à vontade, fique tranquilo. Então, veja bem, a LGPD ela estava numa vacatio legis muito interessante, né? Porque ela estava numa vacatio legis que era basicamente maior do que o Código Civil, né? A gente sabe que Uhum. o legislador, lá na Lei Complementar 95, ele orienta o legislador a estabelecer a vacatio legis de acordo com a repercussão jurídica daquela legislação na sociedade, né? Um tempo da Sim, sociedade poder se acostumar, conhecer, estudar e principalmente se adequar a ela. sim. E a LGPD, por ser uma lei assim complexa, ela demanda um certo prazo, né? E Uhum. esse prazo foi um prazo muito louco, porque a LGPD, parte dela entrou em vigor no dia 28 de dezembro do ano 2018, a parte da NPD. Sim, Nós tivemos agora, depois, uma modificação legislativa para as sanções do 52, 53, 54, só no que vem, meados do ano que vem. sim, E agora uma loucura que nós tivemos, uma modificação dessa medida provisória que colocaria a vigência do restante da lei para 31 de dezembro de 2020, desse ano agora. uhum. Acontece, isso foi feito terça-feira da Câmara, né? Quarta-feira, a medida provisória foi votada no Senado. Entendeu-se que o artigo da medida provisória que tratava desse assunto ele já tinha sido tratado naquele projeto de lei 1179, que é do RJET. Sim, Então estariam mudando o assunto, né? Estariam uhum. repetindo o assunto, razão Sim, pela qual o Alcolumbre rejeitou. certo. E aí vem uma questão muito interessante. Nosso amigo aqui, o Leandro, Leandro, é. grande abraço. Eu conversei agora com o Vladimir Aras, ele mandou um abraço também, falou que é muito gente fina. Sou muito Ah, gente fina. obrigado. Se o Vladimir, Aras, gente se o Aras boa. falou que é porque é bom. O Arias é ótimo, eu gosto muito do Arias. Mas gente boa. Gente boa. E aí, o que acontece? Hum, Caiu. O grande problema que surgiu agora no nosso mundo jurídico, a insegurança jurídica, é o seguinte: quando é que a LGPD vai começar a valer?
né? Sim. Há quem entenda que se a medida provisória caiu, ela retroage, portanto, ela entraria em vigor no dia 14 ou no dia 16 de agosto, ela teria entrado em vigor no dia 14 ou 16. Há uma corrente que entende que já começaria isso hoje, no dia subsequente, no dia subsequente. E uma outra corrente que entende que é o seguinte, que deve se aguardar o prazo legal para o governo, para o presidente dar sanção à lei. Sim. Inclusive, essa é a tese que o Senado defendeu ontem numa nota de esclarecimento que ele baixou. Sim. Sim. Acontece que é o seguinte, o Juliano Távora, né, professor de Constitucional, juiz de Goiás, sensacional, ele questionou isso com muita razão, porque não faz sentido a vigência da lei começar só depois que o presidente vai apreciar o resto da medida provisória que virou lei. Sim. Porque ela já foi rejeitada. O presidente não tem nenhuma ingerência sobre o que foi rejeitado. É verdade. Ou seja, para mim, por uma questão de segurança jurídica, eu acho que a LGPD deveria entrar em vigor hoje. Sim. Eu penso como você. Se foi rejeitado, o presidente não tem como mudar. O presidente pode vetar aquilo que foi aprovado, mas o que foi rejeitado ele não pode restaurar, né? Então Ele não tem qualquer ingerência. Sim, sim, sim. Não, penso da mesma forma com você. Ô, Walter, estava vendo a LGPD e você falou uma coisa certa. A lei é de difícil entendimento, viu, rapaz? É enorme a lei. É uma lei muito grande e muito complexa. Sim, muito complexa. E muito tema específico, assim, da área de informática, né? Da área da informática. Por exemplo, Exatamente. tratamento de dados. Quem não está muito afeito a esses temas, a essas nomenclaturas técnicas, se perde um pouquinho, né? Exatamente. A lei, no seu artigo 5º, ela tem um rol de conceitos, né? Tem quase Sim. 30 conceitos, né? E até alguns desses conceitos não são muito precisos. Por exemplo, a figura do encarregado, tem um conceito lá, basicamente a lei conceitua o encarregado como um grande intermediário, né? Um grande intermediário entre as partes, né? Entre a empresa, né? Entre o controlador e a agência, entre o controlador e o consumidor, o titular. Mas a função dele é muito maior do que isso. A principal função dele, que eu acredito que o caracterize melhor, é que ele é que vai ditar como a política de proteção de dados da empresa vai existir. Sim. A grande função dele é isso. Interessante da gente comentar isso, que ainda os outros setores produtivos da sociedade ainda estão dormindo. O judiciário agora que começou, os advogados também estão acordando agora. Então a gente só trabalha sendo empurrado. Sim, sim, sim. A finalidade da LGPD, na verdade, é proteger os dados pessoais da gente, cidadão, que muitas vezes estão em muitos aplicativos, né? Muitos bancos de dados de empresas. Hoje com a informatização cada vez mais crescente, né? É muito comum nossos dados estarem nesses bancos de dados. Nós mesmos que permitimos, inclusive, né? Quando fazemos o cadastro lá no Uber, no iFood, seja lá o que for, aqueles dados que estão ali, essa lei é justamente para proteger isso, né? Eu diria que a LGPD talvez seja um pouco mais ampla. Realmente ela foi pensada numa situação em que nós estamos vendo o uso massivo de dados. E a gente pensa que o uso massivo de dados ele é quase que praticamente exclusivo dos computadores, mas não. A LGPD é pensada não só no mundo da internet, no mundo digital, é para qualquer operação de tratamento de dados pessoais, ou seja, nós temos o ser humano como centro desse sistema, e que justamente vai aí buscar elidir os abusos e estabelecer direitos. Sim. Isso que é importante. Acho que uma das coisas também interessantes é que ela coloca como fundamental a questão do consentimento, né, da pessoa no uso do tratamento, né, dos dados, né?
A questão do consentimento é muito interessante, porque nós já temos, de certa forma, o consentimento lá no Marco Civil, né? O Marco Civil, de Sim, certa forma, ele faz um pouco, às vezes, da LGPD, embora ele é restrito ao mundo digital, nos seus artigos 7º, 8º, 10, 13, 15. E tem a questão do consentimento, né? Os nossos dados só podem ser coletados e tratamentos com o nosso consentimento. Só que a LGPD ela muda muito isso, porque ela coloca que o consentimento não é a única situação em que os nossos dados podem ser tratados. sim. Então você pode ter o decorrente do contrato. Sim. Ele traz umas exceções, né? Para fins de estudo, né? Tem alguma segurança pública, tem algumas exceções que ele traz que realmente você tira do foco da questão do consentimento, como exceção. Na questão do contrato, né? Por exemplo, eu comprei um tênis Netshoes. Uhum. O Netshoes, por uma questão contratual, e de repente ele me manda outras mensagens. Olha, Walter, chegou a meia, que pode te interessar. Então eu Sim. entendo que nesse caso que não há necessidade de um consentimento. Ele está mandando isso porque decorre da nossa relação contratual. Ele quer vender mais para mim e eu já concordei em receber antes algumas mensagens deles vinculadas ao contrato. Então eu acho Sim. que se estende. Não, sim, sim. Outra questão interessante é a questão da agência, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a Sim, ANPD, né? A ANPD, né? isso. É bem interessante falar dessa agência, porque acho que tem uma gritaria muito grande para variar. Sim. Porque no Brasil tudo tem que ter. Se não tiver polêmica, não tem graça. Tem que ter polêmica. E essa NPD dá para a gente falar uns 6 meses, porque essa Sim. autoridade ela foi criada como um órgão ligado à presidência da República. Uhum. Aí vem a questão: se ele é um órgão da presidência, ele só vai fiscalizar havendo enviado. Vai ter uma pressão política na agenda desse órgão e ele só vai fiscalizar a quem interessar politicamente. Esse é um lado. O que os especialistas queriam é que a LGPD fosse como uma agência reguladora, né? Uma autarquia de regime especial que tivesse mais liberdade. A LGPD permite, né, que haja essa migração. Ela admite que haja essa migração. Para esses especialistas interessariam por 2 motivos. A autoridade teria mais independência para atuar. Ela teria até uma maior autonomia financeira, por exemplo. Ela teria diretores com mandatos, né, que só poderiam ser demitidos mediante processo administrativo, aquelas coisas todas. E outra coisa, eles também teriam uma questão de ter uma maior capilaridade. Porque se você tem um órgão da Presidência da República, às vezes você tem uma salinha ou 2 salinhas. Como é que, de repente, Sim. 2 salinhas vai poder fiscalizar uma farmácia em Aracaju, uma padaria do Rio de Janeiro? Você não vai ter como fazer isso. Você vai investigar as grandes empresas, Sim. sendo uma coisa pequena. É verdade. Estão perguntando aí, confesso que como advogado não entendo os limites que a LGPD traz para o exercício da advocacia. Quais são os limites? Eu vejo que, se eu pudesse resumir, eu diria que se aquele limite, se é que traz algum limite, é de exigir que os advogados respeitem os dados pessoais dos seus clientes, principalmente, né? E aí você vai ter uma atividade em que você vai guardar os dados pessoais dele no local restrito, você não vai reutilizar procuração, né? A gente pega aquele rascunho de procuração, imprime e usa com um bloquinho atrás. Você vê que aquele rascunho tem dados pessoais, né? Doutora Laila aqui da OAB de Niterói, uma amiga muito querida. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que os advogados ainda não começaram a se preocupar com isso. Sim, sim, sim. Inclusive, como você falou aí, inclusive a lei prevê sanções e sanções grandes, né? Econômicas, né? Não só econômicas, até em suspensão da atividade, né? Exatamente. A Lala lembrou aqui muito bem, desculpa interromper, a questão da chuva de papel picado, que a gente faz no final do ano aqui no Rio. Né? A gente pega alguns papéis que você aproveita, a gente joga, mas esses papéis têm, né, coisas que a gente documentos, assuntos sensíveis, cópias.
Mas em relação às sanções, a gente tem as sanções que a NPD pode impor, né? A advertência, a multa, que o pessoal reclama muito, né? Que é a multa que pode chegar até 50 milhões de reais por incidente, né? Por problema, né? A questão da suspensão, bloqueio. Mas eu acho, professor, que o mais complicado aqui não é nem a NPD. Eu acho que as maiores sanções que a gente pode ter aqui são as sanções fora da NPD. Primeira delas, a sanção pela perda da reputação, que a perda né, você tem um vazamento, porque esse vazamento ocorreu porque você não quis investir em segurança. Essa perda de reputação, essa insegurança, ela é muito grande. Sim. E o outro problema que eu acho interessante, onde você pode ter o sancionamento, é nas ações. As ações civis públicas, as ações promovidas pelos advogados. Então, isso que eu acho que é mais complicado. Sim, é verdade. A LGPD, ele traz outro órgão também, né? O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, né? Seria um órgão, pelo que eu vejo, que estaria funcionando ao lado da NPD, né? Seria um órgão consultivo, e eu vou lhe ser sincero, assim, talvez um pouco, não sei se eu vou ter ser cínico, ou se eu vou ser muito crítico, muito ácido. No Brasil, conselhos, com raras exceções, não funcionam muito. Você tem aquele caráter de representatividade, gente da OAB, gente do Rio, gente de São Paulo, do Nordeste. Está todo mundo representado, mas às vezes gente demais não resolve. Tradicionalmente no Brasil, gente demais, infelizmente, não resolve. Então, quais são os conselhos, né? Eu não vou entrar em alguns conselhos de classe, porque é polêmico, não vou entrar nisso. Das nossas classes, eu acho que não vou entrar muito nisso. É polêmico. Verdade. Mas tirando isso, me diz um conselho no Brasil que funcione. É complicado, né? Isso eu acho complicado. Porque debate muito e tem pouca efetividade, né? Exatamente. É debate demais e não se chega à conclusão. Ainda mais de temas que envolvem requisitos técnicos, critérios técnicos. Sim. Realmente, a lei, eu estava vendo aqui, como eu te disse, a lei é enorme, rapaz, mas ele traz traz alguns fundamentos, né, que é o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa, livre concorrência, direitos humanos. Qual a finalidade mais importante que você vê nessa lei? Eu vejo aqui a autodeterminação informativa, porque a autodeterminação informativa, ela coloca o ser humano como centro da lei. Ou seja, a autodeterminação informativa significa dizer o seguinte: os dados são meus e, regra geral, eu faço com eles o que eu quiser. Sim. Porque o interessante é o seguinte: os dados não são meus apenas porque eu os produzo. Você pode ter dados relacionados a você que são produzidos por terceiros e que às vezes você não tem acesso. Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. O Facebook, ele cria um perfil seu antes de você se logar. Se você, de repente, tem um amigo que está no Facebook e tira fotos suas e posta lá suas fotos, ele pega todas aquelas suas fotos, né, pegando pelo seu rosto, né, pelo seu análise do rosto, ele já cria um perfil fantasma para você. Quando você se loga pela primeira vez, você cadastra, ele já junta tudo. Sim. Isso daí não seria uma violação à LGPD? Eu entendo que sim. À luz da LGPD, totalmente, porque justamente há uma criação de um banco de dados, ou seja, há um tratamento de dados, sem o consentimento do titular ou qualquer outra base legal. Ou qualquer outra base legal. Isso que é interessante, né? É importante notar que a própria lei, a LGPD, fala expressamente que ela se aplica também a esses servidores que têm base no exterior, mas que façam tratamento de dados aqui no Brasil, né? Que seria o caso do Facebook, né? Sim. Então, esses artigos são muito importantes, professor, porque eles buscam, assim como o artigo 11 do Marco Civil, evitar que as empresas fujam da jurisdição brasileira. Né? Sim. Por exemplo, o WhatsApp não tem sede no Brasil. Muito embora o WhatsApp ele integre o grupo econômico do Facebook, ele não tem sede no Brasil, nenhuma filial. Então, ele vai continuar assim durante muitos anos. Mas o artigo 11 do Marco Civil e esse artigo da LGPD ajudam a
a estender a LGPD a ele, ou seja, se ele presta serviços para usuários brasileiros, se ele coleta dados de pessoas que estão situadas no Brasil, a LGPD lhe é aplicável. Sim. Então, eventualmente, eles podem sofrer as sanções administrativas que estão aqui previstas, né? A multa, inclusive. Sim, sim. A questão, às vezes, talvez mais complicada, é muitas vezes de como você vai executar alguma dessas sanções, né? Porque algumas sanções ficam muito difíceis de você impor para uma empresa estrangeira. Eu vou até abrir aqui a LGPD, porque a LGPD ela tem algumas sanções lá do artigo 52 que elas não são muito fáceis de se aplicar para uma empresa estrangeira. Você consegue, de repente, aplicar uma sanção. Por exemplo, a multa ela tem como base de cálculo o valor que a empresa fatura no Brasil. Sim. E como é que fica no WhatsApp? Ou Facebook, o grosso do WhatsApp é lá fora. O grosso do Facebook é lá fora. Sim, verdade. Artigo 52. O 52 tem aqueles incisos, né, das sanções. Sim. Algumas caíram. Estou aqui. Por exemplo, suspensão do exercício da atividade de tratamento. Como é que você vai suspender o exercício? Ou seja, você vai proibir temporariamente. Eu peguei aqui o inciso 11. Como é que você vai suspender temporariamente a atividade do WhatsApp, por exemplo? Não tem como. Não tem como. Ou do Facebook, não tem como. Você pode, como no caso do bloqueio do WhatsApp, impedir que os usuários brasileiros acessem. Vai dar uma gritaria, mas tecnicamente isso que é possível. Mas não tem como você tecnicamente suspender essa atividade. Porque a empresa ela trabalha lá fora. Sim. Isso é até uma forma de burlar, como você falou aí, né? A empresa se sujeitar à legislação brasileira, né? Sim. Ou seja, a lei se aplica à empresa, mas as sanções, né, o enforcement trazido pela NPD, acaba não sendo muito efetivo. Eu vi muito, a gente vê muito isso quando o juiz defere uma decisão em face do WhatsApp para poder informar um determinado dado, eles não informam, aí não tem nenhuma efetividade, né? No próprio inquérito da fake news, só teve efetividade a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão, como é que se diz? Advertindo de que o presidente do Facebook no Brasil iria responder criminalmente, né? Sim. Isso aí foi que teve uma efetividade maior, mas realmente é complicado. Mas até mesmo quando tem essa ameaça, né, de prisão, normalmente essa ameaça de sanção, o problema é que quando você encaixa num crime de desobediência, o 330, é um crime de menor potência ofensivo. Sim. De repente você consegue encaixar naquele crime lá da lei de Orcrim, né, o artigo 2º, inciso 4º, eu acho, né? Sim. Que é você não colaborar com a justiça. Mas é no contexto de um crime vinculado ao Morcrim. Sim, sim. Eu estava lendo, inclusive, sobre o histórico da lei, que, na verdade, a gente está falando da entrada em vigor dela na sua totalidade hoje, mas é de 2018. E, na verdade, veio junto, parece, foi um movimento não só no Brasil, mas na Europa também. Parece que outros países foi mais ou menos no mesmo momento que se preocuparam em adotar uma legislação referente à proteção de dados pessoais, né? Principalmente lá na Europa, pelo que eu estava vendo. A Europa, na realidade, ela tem uma preocupação já muito antiga em relação com os dados pessoais. Isso já decorre aí por causa da Segunda Guerra, da Alemanha nazista, da Stasi. Né? A Stasi talvez tenha sido o maior aparato de espionagem do mundo. E olha que a gente está falando anos 60, 70. Né? Se conta que 1 a cada 4 alemães orientais ou eram espiões ou eram colaboradores da Stasi, ou seja, era uma máquina gigantesca. Então, esse trauma que trouxe na Europa trouxe aí uma preocupação muito grande com a privacidade e intimidade. Então, eles começaram a ter decisões judiciais, começaram a ter normas preocupadas com isso, uma diretiva da União Europeia em 95, depois a GDPR, né, que ela começou a valer a partir do dia 25 de maio de 2018,
Ou seja, a GDPR, digamos assim, a efetividade dela casou muito com o surgimento da LGPD. Mas isso mostra, talvez aí, não apenas uma preocupação mundial com a proteção da intimidade ou da privacidade da intimidade, mas uma preocupação mundial com a arbitrariedade das grandes empresas de internet. Sim, sim. Eu estava fazendo uma live esses dias, aí estava pensando, e até falei na minha live, que é muito comum, por exemplo, você compra um produto na internet, e aí você está lá no seu Instagram ou no Facebook, ou sei lá, em algum outro aplicativo, e fica passando propaganda daqueles produtos congêneres que você compra, ou daquela loja, enfim. Isso daí seria uma violação ao LGPD? Não sei. Não sei se você... Depende muito. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, né? você não pediu para isso. Por exemplo, eu vou no decolar.com, vou dar um exemplo. Eu fui no decolar.com, fui procurar uma passagem para Lagoas. Fechei o navegador, né? Aí abrindo de novo, foi via YouTube, apareceu aquela monte de publicidade. Eu entendo que sim. Eu não autorizei o decolar.com a compartilhar minhas informações com outras pessoas. Né? Porque, na verdade, ele gravou no meu computador a minha procura e ele compartilha com os seus parceiros. Né? Sim, sim. Eu também penso dessa forma. Então, eu entendo que sim. Eu acho que isso precisa muito se modificar. E uma coisa interessante também mencionar em decolar.com, é um caso que está sendo objeto de um processo aqui do Rio de Janeiro, é que se descobriu que o decolar.com ele gerava ofertas e valores de ofertas de hotéis e de aviões e de voos diferentes de acordo com o seu IP. Então, o número IP de um brasileiro, né, um dado pessoal, né, de um computador de um brasileiro, ele tinha menos ofertas e as ofertas eram mais caras do que um usuário que utilizasse o IP da Argentina. Rapaz, eu não sabia não. Então, as possibilidades de abuso são muito grandes. Isso aí eu não sabia não. Pois é, tá vendo? Isso aí é um abuso. É um grande abuso, né? Até estava lendo hoje sobre a LGPD e alguém estava justamente vinculando isso, a LGPD em relação à proteção do consumidor, né? Que na verdade, em última análise, é uma proteção do consumidor, né? Exatamente. Eu vejo que as relações consumeristas elas vão ser muito afetadas pela LGPD, porque uma das coisas mais importantes hoje em dia é você fazer o perfil do consumidor. Sim. Né, você saber os seus gostos, o que você quer, né, é você poder gerar não só uma publicidade personalizada, mas ofertas personalizadas. Né? Então, às vezes, eu fui procurar uma mochila na internet, entrei no site da Targus. Olha, não deu 20 minutos, eu recebi no meu Gmail uma publicidade da Targus. Um e-mail da Targus. Olha, Walter, você esteve aqui e tal. É complicado. Ô Walter, como eu disse para você, a lei realmente é de difícil entendimento, tem muita linguagem técnica, né? O que você acha mais difícil da lei? Vamos lá, a linguagem. Vai lá. Por exemplo, ele fala muito sobre tratamento de dados. Sim. Eu sei que ele lá diz, tem o artigo que você falou lá, o artigo 5º, né? E diz lá o que é tratamento de dados. Mas mesmo para quem não tem muito no próprio conceito dele de tratamento, é uma linguagem muito específica ainda. Eu gosto de fazer... Não, perdão, desculpa. Não, eu ia lhe perguntar, trocando em miúdos uma linguagem simples, o que é tratamento de dados? Boa pergunta. Eu gosto de comparar o tratamento de dados com o ciclo da prova. Como é que funciona a prova? Perdão, a prova eu tenho uma coleta, essa prova é coletada, ela é escriturada, ela é transportada, ela é analisada, ela é objeto do juízo, né? Ela depois é apreciada pelo juízo, depois essa prova é descartada. Então, o tratamento de dados é o ciclo que sofre os dados, muito parecido com isso, ou seja, a prova é coletada, ela é analisada, ela é compartilhada. Às vezes você compartilha essa prova esse dado com uma outra instituição, a prova ela é transformada, a prova até chegar à sua exclusão. É um ciclo. Então o tratamento é a quantidade, é
É um ciclo de atividades relacionadas com dados pessoais. E esse ciclo ele deve ser muito bem escriturado. Sim. E essa escrituração desse ciclo de dados acaba sendo, numa linguagem de processo penal, muito parecida com a cadeia de custódia. Sim. A cadeia de custódia é a escrituração do ciclo da prova. Sim. E você precisa ter, no contexto de LGPD, a escrituração de tudo aquilo que você faz com aqueles dados pessoais. Porque você precisa dar satisfação para o seu titular e para a autoridade. É verdade. Eu dei uma viajada aqui de processo penal, mas... Não, mas é bom a gente fazer essa vinculação com outros temas congêneres e pertinentes, porque a gente consegue visualizar melhor, né? Então é interessante, sim. Outro caso interessante que eu acho é o do Gmail do Google, né? Quando você coloca lá, se você concorda com a política de privacidade, né, do Gmail, você coloca sim. Você está dando a ele acesso a toda a sua vida, né? Você dá a ele acesso à sua localização, dá a ele acesso às suas fotos que estão no seu celular, dá a ele acesso às suas pesquisas que você faz no Google. Você dá a ele acesso à sua vida toda, né? Inclusive, ele sabe os sites que você visita. Por exemplo, eu fui visitar o site da Targus por meio do Google. O Google ficou sabendo. Então, se o Google ficou sabendo, ele joga para o Gmail. Walter, olha, você vai receber uma publicidade da Targus porque você visitou o site da Targus. E o Google é um monte de serviço. Então, o Google ele sabe mais sobre você do que o serviço secreto, do que as nossas esposas, os nossos filhos. Então, é uma coisa assim... É muito perigoso você ter uma empresa que sabe tanto quanto as pessoas. Ela pode usar para o bem e para o mal. Sim. E assim, eu diria até que ela sabe mais da gente do que a gente mesmo. Exatamente. Exatamente. Né? Porque ele perguntaram aqui... Deixa eu perguntar aqui sobre o compartilhamento de dados para propaganda eleitoral. Vai falar. É complicado. Essa é uma questão muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com aquele caso do Cambridge Analytica. Né? Aquele caso da Cambridge Analytica, ele foi um caso muito interessante. Vale a pena a gente ler. Tem 2 livros sobre eles, que eu acho que os 2 já estão em português. E interessante é o seguinte, eles compartilhavam dados pessoais do Facebook e de outras plataformas, e com isso eles conseguiam estabelecer vários critérios sobre você, vários pontos, pegar mais de 1000 pontos. Saber se você é cristão, se você calça 37, 38, se você anda encurvado, tudo. E com base nisso, eles conseguiam colocar, digamos, perfis sobre você. Então, com tudo isso, você seria um cara conservador, ou um cara aberto a receber novas ideias. Então, tudo isso ele colocava. E ele enviava fake news para esse perfil, para cada perfil específico. Então, o caso da Cambridge Analytica é um caso que permitiu a personalização da fake news. Sim. Eu não sei se no Brasil a gente vai ter isso nessa eleição, porque eu vejo que as pessoas estão usando cada vez menos o Facebook, né? Mas estão usando o Instagram. De repente, não sei se pelo Instagram vai ser possível você produzir isso. Eu acho que a grande guerra vai ser pelo WhatsApp. Realmente a LGPD, você consegue... em algum momento, a LGPD, você acha que ela entra em comunicação com as fake news? Ela vai interferir de alguma forma na proibição da fake news? Dá para usar a LGPD para combater a fake news? Eu acho que ela poderia combater em 2 frentes, né? Ela poderia combater primeiro o seguinte: ao exigir que as empresas tenham todos os dados escriturados, você vai verificar para quem essas empresas de internet compartilham seus dados. É uma coisa. E outra situação é o seguinte: pela LGPD, você vai ter, digamos assim, a necessidade de consentimento para a coleta desses dados pessoais. E sem esse consentimento, a princípio, as empresas não poderiam coletá-los. E sem essa coleta, seria impossível fazer essa personalização da fake news. Isso é que eu acho interessante. Agora, a grande verdade é o seguinte: será que a empresa, quando eu digo não, a minha coleta de dados, ela efetivamente respeita o meu não? Realmente é complicado.
Esse mundo digital é complicado. A Alessandra está perguntando aqui a polêmica do TikTok. Eu acho que o TikTok, as pessoas estão um pouco cabreiras com ele, porque ele é chinês. Sim, Ah, ele é chinês, veio de um país. Olha, na realidade é o seguinte, eu não ponho amor em nenhum aplicativo. Para mim, eu acho que o TikTok ele pode ser tão invasivo quanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto o Google. A gente está sim. criando um medo à toa. Porque, olha, não é ele que é ruim, todas as empresas, elas atuam para coletar dados. Ninguém coleta dado de graça. Ninguém oferece programa de graça. Alguma troca vai ter aí. A troca dos nossos dados. Na verdade, eu acho que aí tem uma grande briga por trás disso. Uma Sim. grande briga Econômica. econômica, né? Os Estados Unidos percebeu que, na verdade, é uma grande fonte de renda e tá tentando fazer com que a TikTok deixe de ser chinesa para ser americana, né? Exato. E aquela coisa, em nenhum momento ele procura conter as suas grandes empresas. Tá? O Facebook fazendo o que ele quer, né? E principalmente no governo democrata, ele cresceu muito, né? O Facebook foi muito alinhado ao Obama, então deixou fazer o que quisesse. O Sim. Trump não vou dizer que seja o Trump, talvez mais alguns deputados e senadores deram uma pressão nele por causa do escândalo do Cambridge Analytica. Sim. O Trump usa mais o Twitter, né? Sim, ele é muito ativo no Twitter, né? Ele é bem ativo, né? Ele não usa a conta dele de presidente, ele usa a conta dele pessoal. E ele é muito ativo. Pois é. Vamos ver o que o pessoal tem mais aí de pergunta. O que é que você acha mais interessante? Tem aqui também o que eles chamam de dados sensíveis, né? Aqui Sim. a lei chama de dados sensíveis, né? Que são aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação, né? Sim. Eu diria que isso aí já é uma diferenciação minha. Eu diria que os dados pessoais comuns são aqueles dados pessoais que permitem vincular você, te identificar na multidão. Olha, aquele é o Walter, aquele é o João Paulo. Os dados pessoais sensíveis são aqueles dados que te descrevem, dizem quem você é. Então, eu acho que a grande diferença é essa. E ao saber quem você é, há um grande risco de preconceito, há um grande risco de prejuízo. E até tem situações que tem a ver com a sua intimidade. De repente, alguém não quer contar a sua preferência sexual, ou então, de repente, não quer contar quer resguardar os seus dados de saúde, né? E é importante a gente entender esse contexto, porque muitas vezes as pessoas pensam que é um jogo tipo de quem não deve, não teme. Olha, você criptografou o seu HD, você botou muita tranca, é porque você deve estar achando uma coisa. Não é isso. Justamente você quer limitar o acesso porque você quer justamente exercer a sua autodeterminação informativa. Mostrar que você que manda. Sim. Alguém perguntou aqui do PicPay. Mas eu não sei exatamente qual é o teor da pergunta. O PicPay, mas o que seria o que do PicPay? Não sei, ela perguntou aqui, será que o PicPay também? Eu vou pedir então embaixo de declaração da pergunta. Se puder aqui. O PicPay é aquele aplicativo de pagamento, né? Não, o PicPay de pagamento? Acho que o PicPay de pagamento. Pagamento. Eu acho que todo aplicativo você tem que tomar cuidado, na realidade. Você tem que tomar cuidado. O grande problema é o seguinte, nós vivemos numa situação com essa tecnologia de hipervulnerabilidade. Você não sabe se efetivamente aquilo que a empresa promete coletar na sua política de privacidade, ela efetivamente está cumprindo. Ela fala que não vai coletar dados excessivos à atividade que ela está fazendo. Mas eu não sei se ela está coletando. Sim. A lei é interessante porque traz uma seção específica para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes também, né? Sim. Isso é muito importante porque eu acho que as crianças e adolescentes acabam sendo um público muito estratégico e muito... E que sofre muito com isso. Porque, na verdade, a criança e adolescente não tem tirocínio, pega o celular, já está acostumado mexendo, não sabe a quantidade de informações que ela acaba gerando, né? Isso é muito complicado, porque a gente percebe o quanto essas empresas acabam sendo lesivas. Você vê, por exemplo, aqueles joguinhos, os joguinhos são todos gratuitos. Sim. Mas para você crescer, você tem que pagar. Sim. E aí a criança fica doida para pagar. Acaba ficando doida, acaba ficando viciado no negócio. E aí pede pro pai,
faz o inferno para poder pagar. É. É um negócio assim interessante. É. Pois é, Walter. Quem mais você gostaria assim, de falar sobre a lei? Aqui eu Sei que sobre o setor público, importante. a pergunta aqui da Tamara é justamente sobre isso, e o setor público. É, Eu acho importante. Olha, Tamara, o setor público está muito atrasado. Está muito atrasado. Muito atrasado mesmo. Né? O setor público já deveria ter dado exemplo, né? Mas está muito atrasado. E o setor público é aquela coisa. O setor público ele tem um desafio extra porque ele tem um dever de transparência também. Ele tem que respeitar a lei. Então tem assuntos que ele precisa divulgar, né? Tem dados que precisa divulgar, mas tem outros que tem que ocultar. Por exemplo, ele tem que divulgar a remuneração dos seus servidores. Mas eu entendo que ele deve ocultar, por exemplo, os gastos que o servidor tem com despesas médicas, os gastos que o servidor tem com a pensão da ex-esposa. Eu acho que esse conteúdo não tem interesse público na sociedade e acaba tendo muito maior peso na privacidade e na intimidade do servidor e da família dele. sim, sim. Acho que o que for de pessoal nós não deveria divulgar. Exatamente. Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que você divulgando o salário, o valor do salário do cargo, você já está dando transparência de quanto a pessoa ganha, né? Exato. Não Se a precisa de pessoa, muita coisa. se a pessoa tem pensão alimentícia, se a pessoa tem, enfim, plano de saúde, isso aí não precisa ser público, né? Não há interesse público, né? É. Mas professor no servidor público colocar só o salário bruto é cruel. Não, você pode colocar coisas legais, você pode colocar a questão da previdência e do imposto de renda. E aí você resguardaria o que fosse pessoal, né? Exato. Exatamente. Perguntar aqui das câmeras em off. Isso daí também é uma coisa que sempre disse que tem, né? Que mesmo com o celular desligado, sei lá. É bom, eu estou usando aqui o tablet para nossa live. Meu tablet tem um negócio Sim. aqui, olha, que ele fecha a câmera, ó. Fecha que fechou, abriu. Uhum. Eu botei um adesivozinho. Então eu Uhum. acho que é bom colocar um adesivozinho desse, né? Não é para você ser, preocupado, né? Mas, assim, exageradamente preocupado. Mas é bom entender que a internet não é fácil, né? A gente tem que estar sempre preocupado. É verdade. E sobre o Serasa, perguntaram aqui. Olha, eu acho que o Serasa, eu não creio que vá mudar. Mas eu acho que o Serasa ele precisa ter um controle interno muito maior, porque eu vejo que muitas coisas que a gente vê por aí de vazamento, né, de salário de endereço de presidente, de esposa de presidente, para mim, eu acredito que isso seja coisa do Serasa. Não que o Serasa, obviamente, faça isso, mas alguém com acesso ao Serasa que faça isso dolosamente. É o que me parece. Sim. Porque pelo extrato que vem, é uma coisa muito coisa de Serasa. Sim. Como você falou, né? O problema não é o órgão em si, o problema são as pessoas que têm acesso Exato. a esses. Né? É um controle, até porque até você guardar o histórico de quem acessou determinada usuário, determinado perfil. Achei interessante isso. Sim. Perguntar aqui também, pedir uma indicação de livros. Livros, olha, eu gosto muito do livro da Viviane Maldonado, que ela organiza de LGPD. Tem um livro que ela organiza um livro sobre a parte do texto da lei e um livro que eu participo, que é a parte da implementação, aquele livrinho verde. Então são livros interessantes, eu acho que tem uma visão assim, bem prática e uma leitura bem leve. Não é aquela leitura chata acadêmica, não. Eu gosto desses dois livros. Porque eu faço parte, eu sou parcial. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem quiser se aprofundar em LGPD, eu sugeriria ler livro para poder entender a lei. Se você for ler a lei nua e crua, vai sentir dificuldade em entender a lei, viu? É uma lei muito complicada, é uma lei muito árida, alguns conceitos não são muito claros, né? E eu vou lhe ter muito sincero, eu me coloco numa posição de aluno, eu estou sempre estudando esse assunto, que é um assunto muito importante, que repercute em várias áreas, na área trabalhista, na área do marketing, na área da saúde, do esporte. Sim. Eu sei que a LGPD não é só para o direito digital, mas também é para o direito digital, né?
Uhum. Como você classificaria que o Brasil está hoje no direito digital? Está ainda incipiente? Está muito no início ainda? Já avançou bastante? Precisa avançar muito mais? Em que áreas precisa avançar? Eu vejo que o direito digital no Brasil, ele nesses últimos anos, ele avançou bastante, mas ainda assim o Brasil está muito atrasado. Eu vejo que o direito digital, não um ramo do direito, mas uma forma de você estudar assuntos tecnológicos ou ligados à internet, ligados às áreas do direito. Então você tem direito digital em todas as áreas do direito. Direito digital no direito de família, trabalho, fazenda pública, administração, tudo. E aonde eu vejo um maior atraso no direito digital? Na área penal, principalmente. A gente verifica que são pouquíssimos as contas muito sérias que são lesivas na internet que têm uma repercussão no direito penal. Sim. E quando tem, é mal feito. Veja a Lei Carolina Dickmann. Você vai ler a Lei Carolina Dickmann, o artigo 154A, é um tipo penal gigantesco, ele tem vários elementos normativos, tem uma finalidade específica, ou seja, é quase impossível desse tipo ser verificado na prática. E um crime de uma pena de 3 meses a 1 ano. Né? Quando muito, ele chega até 3, 4 anos com as causas de aumento, com as qualificadoras. Mas, ou seja, o cara vai invadir um computador. Vai ter uma pena pequena. E não só invadir o computador, como ele vai invadir o computador, vai pegar fotos, dados seus e mostrar para o mundo todo. E às vezes, assim, devastando sua privacidade, né? E, às vezes, fotos íntimas, né? Independentemente de estar aqui no meio, mas fotos íntimas que só a própria pessoa ou ela e quem ela quiser que tenha acesso podem ver. Realmente por exemplo, a própria fake news, que agora mesmo está se discutindo bastante, não existe um crime específico para fake news, né? Eu estava discutindo com o Vladimir, a gente fez um levantamento de vários crimes, das possibilidades. Eu consigo encaixar fake news, e até graças ao nosso mestre, em vários tipos. Eu consigo encaixar, de repente, no 303 ou 304 do Código Eleitoral, né, mas é num contexto de propaganda eleitoral. Dá para encaixar nos crimes contra a honra. Dá para você encaixar num daqueles crimes da LPI, né, da Lei de Propriedade Industrial. Acho que é 195 ou 193, que tem um monte de crimes. E ele tem lá um deles que é você falsear para prejudicar o concorrente. Então, você consegue nesses casos específicos. Sim. Você não tem um crime único. Eu acho que o legislador poderia unificar isso. Se eu não me engano, a lei de imprensa que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, tinha um artigo. Tinha um artigo desse? Que enquadrava bem o fake news. Só que foi considerado inconstitucional a lei toda, né? Mas isso aí, o STF declarou a inconstitucionalidade dessa lei antes mesmo de começar esse negócio de fake news. Talvez, se não... Eu estava vendo isso esses dias. Talvez se tivesse naquela época a questão do fake news, talvez tivesse resguardado algumas questões da lei. Isso é bem interessante. Eu acho que o grande problema é você comprovar o dolo. Sim. De repente, o tio ou a tia do Zap, né? Aquele idoso que tem celular e compartilha. Todo mundo tem um tio do Zap. Ele compartilha tudo e ele não tem dolo. Mas ele é uma fonte gigantesca de fake news. Às vezes a gente compartilha, né? Fica naquele negócio de mudar. E não teve dolo. Não teve dolo, é verdade. Então, o que mais a gente pode falar aqui? Assuntos polêmicos. E não foi combinado. A gente vai inventando as polêmicas assim na hora. Vocês mandem suas polêmicas aqui e vamos sortear a melhor polêmica. Ele fala também, a LGPD, das boas práticas e da governança, né? Sim. Ou seja, pela governança, pela política de governança, você vai mostrar para a empresa, você vai mostrar para os seus titulares como você vê a LGPD e como você vai aplicá-la. Sim. Você vai passar a mostrar para a sua empresa, para o órgão público, para a sociedade, a sua preocupação em tratar a privacidade, a intimidade, a proteção dos dados pessoais como um valor. Porque a gente não tem essa preocupação. Ou seja, com a LGPD, quem controla os dados pessoais, né, quem opera dados pessoais, precisa dar valor a esses dados pessoais.
E o problema é o seguinte, o problema é que não é uma cultura brasileira. E você não muda a cultura de um dia para o outro. Não é, você não chega um dia, dá um copo d'água para alguém e fala, agora você está batizado nos dados pessoais. É. Não é assim. Alguém perguntar aqui, em vossa visão, quem é o DPO, TI ou advogado? Eu acho que o DPO, né, a figura do encarregado, né, esse grande intermediário, eu acho que não importa qual é a expertise dele. Eu acho que tem que ser alguém que conheça a LGPD, é alguém que conheça não só a LGPD, mas a legislação de proteção de dados vinculada, de repente você vai ter que entender também um pouco do Marco Civil, um pouco do CDC, conheça alguma coisa de TI, mas o mais importante é alguém que tenha uma grande capacidade de diplomacia. Porque você não impõe a função do encarregado, não tem como você ficar impondo coisas aos setores. De repente você vai ser o DPO do Poder Judiciário. Como é que fica você impor uma conduta para o desembargador? Olha, vocês vão ter que fazer isso. Mas, caramba, eu sou desembargador. Ou então você chega... Com o ministro do Supremo. Supremo, imagina. Olha, ministro, data velha, mas é bem assim. Imagina, então, ou seja, o DPO vai ter que ser o cara que vai ter que ter aquela manha. Né? Vai convidar para tomar um café, vai tentar convencer a pessoa, olha, vai ser melhor para você fazer isso, entendeu? É bom. Eu acho que o DPO tem que ter uma pessoa com uma grande capacidade organizacional e de diplomacia. Por isso que tem grandes DPOs mulheres. As mulheres são muito boas nessas qualidades. Sim. Qual é o prazo razoável para responder ao titular? Perguntaram aqui também. Para responder o titular, 1 semana. Falando com um advogado, eu vejo o seguinte, eu vejo que esse prazo, ele deve ser um prazo razoável agora, e com o tempo a gente vai diminuindo. Você não vai querer que em 48 horas dê resposta para tudo, porque as pessoas vão começar a encher o saco. Vai ser ataque de buscar resposta. Sim. O que eu acho que as empresas devem buscar, muito uma coisa que a lei permite, que é você poder dar respostas automatizadas. Você solicita um negócio, você comprova que é você mesmo, você recebe o negócio. Eu acho isso. Aqui tem outra pergunta. Professor, a ideia de ganhar com a judicialização que tanto tem se propagado, não deturpa um pouco a ideia de aculturamento de privacidade de dados? Eu acho que não. Eu acho que uns choram, outros vendem lenços. Eu acho que é por aí. Uns choram, outros vendem lenços. Eu acho que a questão é isso. É você se colocar no nicho. É porque as pessoas elas estão se focando muito no lado da LGPD, que eu acho muito saudável também, de prevenção, né? No trabalho preventivo. O direito, infelizmente, não tem uma cultura de prevenção. O direito é o seguinte, vamos deixar como é que está, se tiver uma ação, a gente vê depois, a gente judicializa, a gente faz um acordo. Essa é uma cabeça muito de empresa, num contexto até trabalhista. Eu posso dizer que eu já vi muito isso. E eu acho que na LGPD, eu espero que isso não aconteça. É verdade. Ô Walter, você falou aí que muitas vezes não tem como saber se a empresa está cumprindo com o que ele propõe em relação ao tratamento de dados. Você acha que tem como desenvolver algum mecanismo para verificar na prática mesmo se a empresa está cumprindo ou não? Até alguns mecanismos você tem tecnicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu compro uma televisão, essas televisões têm câmera hoje em dia. Não sei para quê, mas tem câmera. E ela fala que só vai utilizar essa câmera em determinados momentos. Olha, só quando você liga ou quando você fizer um joguinho. Eu posso ter um programa na minha rede, eu posso ter um programa que vai descobrir quando aquela TV está falando fora desse momento. Olha, poxa, essa TV ela tá mandando pacotes de dados para a internet com ela desligada. Poxa, então eu estou vendo desenho animado, ela está mandando pacote. Então eu consigo, né, tecnicamente, comprovar em alguns casos que as empresas elas estão desobedecendo o que elas pactuaram. Eu consigo. Sim. Mas eu acho totalmente vai exigir uma perícia nos servidores da empresa. Sim. Que muitas vezes você vai ter que ter uma perícia no servidor lá na Patagônia, debaixo d'água. Né?
Perguntaram aqui como garantir que o solicitante é de fato o titular dos dados. É uma boa pergunta. Isso é um dos assuntos mais angustiantes, né, de quem está implementando. Eu vejo que você precisa coletar uma série de dados do seu solicitante que sejam proporcionais a essa atividade. Eu acho que seria interessante você, por exemplo, coletar o nome dele todo, o CPF, por exemplo, e você cruzar. Ah, mas também pode ter fraude. Pega também o nome da mãe. Sim. Pai nem todo mundo tem, mas mãe todo mundo tem. Sim. Eu acho que por aí é um critério que até a gente tem conversado com alguns órgãos públicos que eu acho um critério interessante. Walter, a gente está chegando aos 5 minutos finais. Na verdade, eu quero lhe agradecer imensamente. Eu agradeço. Obrigado pelo carinho. Dizer que foi um aprendizado muito grande hoje sobre esse tema LGPD. Para mim foi uma verdadeira aula. Hoje eu fui mais aluno do que qualquer outra coisa. Foi um bate-papo, professor. Hoje foi um bate-papo. Que bom. Espero que tenha gostado. Foi um prazer. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado também, né? E a gente... Vou passar a palavra para você para as considerações finais que você quer fazer. Professor, quero agradecer aqui o carinho, a sua gentileza em compartilhar essa live comigo. Eu fico muito feliz em poder colaborar. Como professor, eu tenho essa preocupação muito grande, não só em compartilhar o pouco que eu sei, mas também aprender muito. Eu acho que essa área é uma área que está começando e, humildemente, eu me coloco numa posição de aluno. Se é algo que é muito novo, eu estou sempre estudando. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando. Mesmo que você se sinta iniciante, eu acho que você precisa estudar, porque só estudando que você consegue progredir. Então assista lives na internet, faça cursos, siga lá meu canal aqui no Instagram e no YouTube, o Smart 3. A gente faz umas lives legais, a gente vai voltar a fazer lives. Eu quero convidar depois o senhor para a gente fazer também uma live de algumas polêmicas da LGPD, do Judiciário. Vamos, sim. Não tem polêmica da LGPD do Judiciário. E quero aqui agradecer a todo mundo que esteve aqui participando. Foi um grande prazer e estou aqui à disposição. Joia. Tá bom, então. Obrigado, gente. Obrigado, Walter. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Valeu. Valeu. Tchau.